Eu passo a palavra ao Dr. Guilherme Veiga Chaves. Excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, subprocurador-geral da República, servidores da Corte, a quem saúdo na pessoa da doutora Vânia, advogadas e advogados que saúdo na pessoa dos doutores João Batista e Bruno Buricori. Faço a sustentação oral representando os mutuários de todo o país. A sustentação oral é dividida em 3 partes. A primeira, a contextualização desse tema repetitivo que tramita nessa Corte há 16 anos e meio. A segunda, a necessidade de adequação dos temas 50 e 51 ao tema 1011 do Supremo. E a terceira, a definição da forma de intervenção de terceiro com preservação de atos. A contextualização desse tema. Esse processo, esses 2 temas foram afetados em outubro de 2008. Outubro de 2008, e logo que eles foram afetados, eu assumi o caso perante o STJ, então sou advogado do caso desde 2008. 2 foram os pontos que foram tratados na segunda sessão do STJ. Primeiro, se há interesse jurídico legítimo da Caixa Econômica Federal de intervir nessas demandas e, se existir esse interesse, a que título ela deve participar. Porque é básico. O terceiro que decide intervir em processo alheio deve dizer de que forma pretende intervir. E o que decidiu a segunda sessão do STJ? Que, se não comprovado o esgotamento de recursos privados, não há interesse jurídico da Caixa. Porém, se comprovado esgotamento de recursos privados, a Caixa intervirá como assistente simples, recebendo o processo no estado em que se encontra, sem anulação de qualquer ato. Então, 2 temas, 2 pontos, obviamente, têm que ser tratados. Se há interesse, e a que título participa. O STJ decidiu, e desta decisão veio uma cadeia de recursos interpostos pelas seguradoras, em que hoje, ministros, o que está aqui é os embargos de declaração, nos embargos de declaração, no agravo interno, do recurso extraordinário, dos embargos de declaração, no agravo regimental, dos embargos de divergência, nos embargos de declaração, nos embargos de declaração, nos embargos de declaração, no recurso especial repetitivo. E enquanto as seguradoras estavam recorrendo para que o tema não transitasse em julgado por longos 16 anos, foi afetado, em 2018, a repercussão geral no Supremo, para tratar dessa matéria em outro processo. E aí se decretou a suspensão destes 2 casos, na vice-presidência do STJ, chegou aí ao STF e retornou para dizer, aguarde que já foi afetado o tema 1011. E o tema 1011 disse, há interesse da Caixa Econômica Federal. Então, os 2 processos que estavam aqui sobrestados vieram para o juízo de adequação. Esse é o contexto de 16 anos de tramitação nesse panorama, mas em matéria de seguro habitacional, ainda tem o tema 1039, com suspensão nacional de todas as demandas há 5 anos e meio, e um novo tema, também decretando suspensão, que é o 1301, pela primeira sessão. Parece que não acaba. E agora entro na segunda parte, depois dessa contextualização fática do que é que está sendo julgado aqui hoje. A necessidade de adequação dos temas 50 e 51 ao tema 1011. Obviamente que o tema tem que ser adequado. Não tem nenhum magistrado que eu conheça no Brasil que esteja aplicando o tema 50 e 51, porque o STJ tinha entendido que não havia interesse e o Supremo entendeu que havia interesse. E aí passamos, então, para a terceira parte dessa sustentação oral. Definição da forma de intervenção e preservação de atos. Eu acho que preservação de atos é importante até que seja ratificado pela Corte, porque é uma concordância minha
com o próprio advogado da Caixa, que disse que todos os atos vão ser preservados. Então, é importante que o óbvio seja dito. Todos os atos processuais devem ser preservados. Assim pediu o advogado da Caixa aqui na tribuna, assim eu clamo a esta corte, que deixe absolutamente claro. Mas vamos agora à questão da intervenção. A Caixa, em 2008, no recurso especial que gerou os temas 50 e 51, alegou que tinha interesse de participar do feito como assistente simples. As seguradoras defendiam outra tese. A Caixa tinha interesse de participar e deveria participar como litisconsorte. Hoje, qual é a minha preocupação da tribuna representando 500 mil famílias? 500 mil famílias que 16 anos ainda estão na discussão sobre competência. Porque no Supremo, e eu fui advogado do Supremo na repercussão geral, eu entrei com 2 embargos de declaração. Porque na medida em que o Supremo Tribunal Federal declarou que havia interesse, eu embarguei e disse, se essa questão foi constitucionalizada e declarado o interesse, a que título é o interesse? E o Supremo entendeu que essa matéria é infraconstitucional. Forma de intervenção de terceiro é infraconstitucional. Então, é o STJ que decide. Eu embarguei de novo. E disseram, não há omissão, nós não podemos decidir porque é o STJ que terá que decidir. Eu só não embarguei a terceira vez. E é por isso que está retornando a essa corte. E por que a corte especial na questão de ordem suscitada na segunda sessão? Porque existem 2 apólices, a 68 e a 66. E é por isso que isso precisa ser decidido de uma vez por todas hoje aqui, para que as pessoas possam tocar suas vidas depois de 16 anos. Qual o risco, excelências, de não se decidir hoje a forma de intervenção? Deixar juízes federais de primeira instância, dizendo que é litisconsorte passivo necessário, outro dizendo que é assistente simples, outro defendendo a nova tese da seguradora, que ela quer sair do processo e ser substituída pela Caixa Econômica Federal. Vamos deixar toda a jurisdição brasileira decidir como quiser, depois de 16 anos, ao invés de se decidir aqui hoje, um precedente vinculante que foi criado, pensado e desenvolvido para trazer segurança jurídica? Então, o que peço hoje à Corte é que decida, de uma vez por todas, seja a título que for, mas que decida hoje como a Caixa deve participar dessas demandas, para que não se torne um precedente, desculpe falar, o precedente do acaso, e para daqui a 10 anos seja afetado outro recurso para dizer como deveria ter sido tratado hoje, aqui por essa Corte, nesse julgamento. Para finalizar, entendemos que ela não deve substituir a seguradora. Por quê? Primeiro, porque a Caixa Econômica Federal não tem autorização para funcionar como seguradora. Não é seguradora. E nem poderia fazer o papel de seguradora, porque a Caixa Econômica Federal ela também é credora hipotecária desses imóveis. E ela tem um interesse antagônico entre seguradora e Caixa Econômica, porque credor hipotecário tem interesse antagônico ao da seguradora. Seguradora está vindo a juízo sempre aqui ao STJ para não pagar as indenizações. E o credor hipotecário deveria querer que a indenização fosse paga para recuperar o prédio, o imóvel, a casa. Então, no nosso entendimento, ela não poderia vir como substituta da seguradora. Então, qual o melhor papel? O que ela pediu em 2008, o que foi decidido em 2008 e 2009 perante o STJ. Uma vez comprovado que ela tem interesse, que era isso que dizia lá, mas era uma questão financeira, e hoje não precisa mais provar a questão financeira, que ela intervém como assistente simples. Agora, preservação de atos. Muito importante. O advogado da Caixa falou que todos os atos vão ser preservados. E isso precisa ser dito, porque isso constou da decisão do ministro Gilmar Mendes, na página 26, nos segundos embargos de declaração. Isso consta, inclusive, excelências, da própria lei superveniente, a Lei 13.000, que coloca no artigo 1º-A, parágrafo 4º, aspas, todos os atos processuais realizados na Justiça Estadual e no Distrito Federal devem ser aproveitados na Justiça Federal na forma da lei, fecho aspas. E por que a minha preocupação sobre isso? Porque tiveram casos, inclusive aqui do STJ, que, ao declarar a competência da Justiça Federal, ministro Salomão, anulou o processo ab início. Recorremos ao Supremo, ministra Nancy,
e conseguimos o provimento num recurso extraordinário. O recurso extraordinário é o 1.468.311, relatoria do ministro Zanin, a unanimidade confirmado na turma, que, aspas, diz o ministro Zanin, desta forma, verifica-se que o acórdão recorrido, que era daqui do STJ, ao determinar a remessa dos autos à Justiça Federal e declarar nulo todos os atos decisórios praticados no processo, agiu em dissonância com o entendimento desta Suprema Corte. Posto isto, dou provimento ao recurso para garantir a preservação de todos os atos processuais e decisões proferidas pela Justiça Estadual nesses autos, bem como o aproveitamento destes na Justiça Federal, a quem compete processar e julgar o feito conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no tema 1011 da repercussão geral, fecho aspas. Então, precisa ser dito. Muitas vezes o óbvio precisa ser dito. Então, peço que essa Corte hoje reafirme que todos os atos processuais praticados são aproveitados. E por quê? Porque todos os atos praticados foram feitos à luz do precedente vinculante desta Corte da Cidadania. Esta Corte da Cidadania que declarou a competência da Justiça Estadual. E foi olhando para esta Corte que os processos foram ajuizados na Justiça Estadual. Então, em respeito à segurança jurídica e à confiança legítima aos precedentes, é que se pede que todos os atos processuais praticados sejam declarados válidos. Em razão do acima exposto, concluo a sustentação oral, requerendo que o tema 50 e 51 seja adequado ao tema 1011 do Supremo, que seja adequado dizendo que a Caixa intervém na forma de assistente simples e com aproveitamento de todos os atos processuais praticados até hoje. Até porque não teria como repraticar atos de perícias realizadas há mais de 20 anos, ministra Nancy, porque o prédio caiu. Dito isso, aguardo com muita esperança de que a competência se resolva hoje neste Tribunal da Cidadania e essas pessoas possam, pelo menos com relação à competência, terem a situação resolvida. Muito obrigado. Eu agradeço.